Em nossa sociedade, o trabalho é motivo de orgulho. Quem de nós já não ouviu a seguinte frase: o trabalho dignifica o homem? Mas nem sempre foi assim, pois trabalho já foi sinônimo de escravidão, servidão e de falta de capacidade intelectual. Somente nos tempos modernos que a atividade laboral passou a empregar valores morais e sociais aos que a exerciam. Foi nessa época que surgiram as figuras do patrão e do empregado. Porém, as condições de vida de um operário do século XIX eram degradantes. Estavam expostos à fome e aos mais diversos tipos de doenças, além de uma jornada exaustiva de trabalho que chegava até 16 horas por dia, em condições insalubres. Crianças e mulheres trabalhavam em regimes parecidos e ganhavam menos, o que deixava a produção mais barata e aumentava os lucros. Esse desequilíbrio gerou conflitos, especialmente durante a Revolução Industrial, e foi nesse período que os sindicatos e movimentos trabalhistas ganharam corpo ao se unirem às classes pobres contra a burguesia. O primeiro exemplo histórico de direito do trabalho aconteceu em 1917, no México, com a promulgação de uma nova Constituição no país. Nela constava o período de trabalho de 8 horas por dia, além de estabelecer um salário mínimo que fosse capaz de sustentar o trabalhador e sua família com dignidade. No Brasil, as conquistas trabalhistas vieram um pouco mais tarde, no século XX. No governo de Getúlio Vargas, a Constituição de 1934 previa um salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas e assistência médica e sanitária. Mas só em 1º de maio de 1943 que a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi promulgada. O seu objetivo era coibir relações abusivas de trabalho, já que não havia leis que regulassem horários, condições de trabalho, nem de benefícios. A CLT foi uma conquista dos trabalhadores, mas não permaneceu intocável. Mais de 50 leis, decretos e medidas provisórias alteraram o texto original ao longo de 74 anos. Foram mudanças pontuais para ampliar direitos ou para restringi-los. No entanto, nenhuma dessas mudanças se compara ao desmonte promovido pela Reforma Trabalhista de Temer, que foi aprovada pelo Senado no dia 11 de julho, em que 117 artigos da CLT foram alterados, ferindo de morte a base legal de proteção aos trabalhadores brasileiros.